Direção ao Sol, a residência de Satanás. Terceira parte. Esse tipo de cooperação entre os vários demônios de alto nível hierárquico e seus principados realmente me faz pensar na situação atual. Existem milhões de pessoas dependentes de um ou mais vícios. As consequências são severas e espiritualmente mortais. Nossa sociedade está preparada para aceitar o anticristo e seu modelo de sociedade pervertida e corrompida. Você consegue ver, nas notícias e na situação atual, o quanto estamos próximos do fim. Medite. Demônio do ódio, assassinato, matanças, guerras, ciúmes, inveja e fofocas. Parece enredo de novela de televisão, não é mesmo? Esse demônio está também muito ativo na sociedade atual, enchendo as notícias do dia a dia com assassinatos e desordens. Tenho a certeza que os ativistas que lutam contra a violência doméstica nunca pensaram que estão lutando contra uma horda demoníaca. Novamente, quando essa divisão de demônios coopera com as divisões que promovem os vícios, as drogas, o álcool, as doenças mentais, etc., você tem um poderoso caldeirão de problemas, de uma natureza desastrosa. 7. Demônio da morte. Isso realmente existe. Guerras, terrorismo e assassinatos estão aumentando em todo o mundo. O século XX foi o mais violento e sangrento da história mundial. Foi quando ocorreram os genocídios. Esse demônio marcha com os exércitos do mundo, com os grupos guerrilheiros nas selvas e com as gangues de jovens nas cidades. Ele fica de tocaia na escuridão da noite, aguardando para atacar sem aviso, sem misericórdia e sem qualquer motivo. 7. É o nome dele. Morte é o nome do jogo. Demônio cristão. Esse demônio não tem um nome definido. Ele é tão poderoso que a maioria dos feiticeiros prefere não incomodá-lo. Fazer os cristãos falar mal uns dos outros em fofocas e causar rixas dentro da igreja e entre os irmãos. Seriam as atividades persistentes desse demônio responsáveis pela apostasia na igreja cristã? O ano de 1948, em que Israel retornou à sua terra, foi também a época em que o Conselho Ecumênico Mundial de Igrejas e o Conselho Nacional de... Os autores de livros da Nova Era são enfáticos em dizer que esses movimentos são absolutamente essenciais na união das religiões do mundo para formar a vindoura religião da Nova Ordem Mundial do Cristo. Sempre entendemos que as igrejas cristãs têm a chave para o aparecimento do Anticristo. Enquanto estivermos firmados na verdade do Evangelho, recusando a contemporização, o Anticristo não poderá aparecer. No entanto, assim que as igrejas cristãs começarem a se afastar das doutrinas fundamentais e negarem a verdade do Evangelho, devemos esperar que as forças do Anticristo avancem. Realmente esse cenário está ocorrendo hoje. Parabéns, líderes cristãos liberais. Vocês estão abrindo as portas para o Anticristo. Agora que conhecem as 7 divisões principais do reino das trevas e o que cada uma delas é responsável por realizar na Terra, você pode compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo atualmente nas notícias do dia a dia e por que essas coisas estão acontecendo. Por sua vez, o líder máximo dos demônios tem direcionado a mente dos adoradores em direção ao Sol. Qual seria o motivo? As pessoas creem que Satanás mora na Terra com os seres humanos ou no inferno. Os reis que se denominavam de deuses, mesmo nas terras conquistas, embora existissem ídolos representativos do soberano, a adoração era direcionada ao lugar de habitação do Rei Deus. Se Satanás habitasse aqui na Terra, ele direcionaria a adoração a ele para algum lugar geográfico na Terra. Como podemos observar, Satanás tem um reino físico e espiritual, o ser humano tem apenas reinos físicos e Deus tem o seu reino físico e espiritual. O objetivo de Satanás de ter o seu reino físico e espiritual era o desejo de ser Deus e maior que do Eterno com o intuito de subjugá-lo. Ele conseguiu estabelecer o seu reino e não teve sucesso em ser maior que o Eterno. Com o estabelecimento do reino de Satanás, tudo que é ruim e feio veio à existência no âmbito físico e espiritual, confrontando o reino de Deus, que tudo é bom e belo. Até mesmo na feiura que vemos criado por Deus é belo e perfeito aos olhos de quem é perfeito. Se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Mateus 12, versículo 26. A igreja de Pérgamo, à semelhança do antigo Egito, desafiou a Deus de forma direta e menosprezando seu governo. Por isso que simbolicamente o trono de Satanás foi exposto como se o mesmo estivesse entronizado em Pérgamo. Da mesma forma, infelizmente até a maioria das igrejas denominadas de cristãs estão desafiando a Deus, algumas diretamente e outras às escondidas.
Mesmo assim, há milhões de cristãos no meio destas igrejas que não dobraram seus joelhos em falsa adoração, são tementes ao Eterno, não negam o nome de Deus e não abandonaram a fé que uma vez foi entregue aos santos pelo ministério do Espírito Santo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, versículos 12 e 13. Satanás em milênios em convivência com os seres humanos de forma direta ou indiretamente tem direcionado a adoração dos seres humanos ao Sol. Existem profecias com referência a este astro e seu submisso que é a Lua. Isto é determinante para crer que a verdadeira morada deste anjo caído fica nesta estrela conhecida como Sol ou luzeiro principal de nosso sistema solar. Alguns exemplos de deuses relacionados à adoração ao Sol e à Lua. Natal é uma festa pagã direcionada à adoração ao Sol e a grande maioria das igrejas cristãs comemoram de forma direta ou indireta, desta forma adorando Deus Ra e jamais o verdadeiro Messias. Obelisco é o pênis do deus Ra, também conhecido como Deus Sol. Este nome é traduzido por poste ídolo e dezenas de religiões os têm em seus templos. Leia Êxodo 34. Versículo 13, Deuteronômio 16, versículo 21, Juízes 3, versículos 7 e 6, versículos 25 a 28. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.